complicado, porque daí a gente teria que dizer que Paulo era inferior aos demais apóstolos no sentido de perseguição. Quantos cristãos hoje sofrem perseguições e mesmo diante das perseguições se alegram diante delas? Agora, foi dito pelo pastor Emerson de que temos poucas referências de Paulo sobre a questão dos olhos. Eu gostaria de apresentar alguns textos. Primeiro, o senhor citou Atos capítulo 9, quando temos a conversão de Paulo. Capítulo 9 de Atos, versículo 8, vai dizer: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Verso 9. E esteve 3 dias e 3 noites sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ainda no versículo de número 18, diz: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. Então, qual é o primeiro elemento que nós temos em Paulo quando ele se converte? Não é que ele passaria por perseguições. O primeiro elemento que temos em Paulo quando ele se converte é sobre a questão dos olhos de Paulo. Então, o que acontece? Ele fica cego, e quando ele sai, depois do momento que Ananias vai lá e coloca as mãos sobre ele, ele passa a voltar a ver. O que isso tem a ver, que a gente vai para Gálatas daqui a pouco, a gente tem a ver com essa questão de que ficaram cicatrizes em Paulo, ficaram marcas nos olhos de Paulo, como para que ele, ao olhar para ele mesmo, ao ele se ver, ele sempre se lembraria do momento em que ele perseguia a igreja de Deus, mas que Cristo abriu os seus olhos espirituais, mas deixou uma marca nos seus olhos físicos. Gálatas 4, versículo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. Ele deixa explícito, não é enfermidade espiritual. Versículo 14. E não rejeitaste nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Então era uma tentação, era uma provação que ele sofria por conta desta enfermidade. A ponto de ele dizer no verso 15, ele diz assim, que é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos darieis. O que o texto nos deixa de maneira evidente? Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Não era apenas uma dificuldade de enxergar. Era uma enfermidade externa visível para quem olhasse para Paulo. O verso 15 fala: vocês não me rejeitaram, vocês não me menosprezaram. Em outras traduções fala: vocês não agiram com desdém. Então quem olhava para Paulo, Paulo era o apóstolo dos gentios, você cria uma imagem sobre ele. Quando quem olhasse para Paulo não via um homem formoso, via alguém defeituoso. E aquilo servia como uma espécie de desprezo para Paulo. E toda vez que Paulo se sentia menosprezado, isso aqui é uma inferência, é claro, eu aponto para Atos capítulo de número 9. Ele remete à cruz, ele remete ao momento em que ele foi resgatado. Então, a gente pega, por exemplo, a passagem de Jacó. Jacó recebeu a bênção, mas ficou a cicatriz na sua coxa. Ficou uma marca na sua coxa. Aqui eu entendo da mesma forma. Quando cai as escamas, em Atos capítulo 9, ele volta a enxergar, mas ficou a cicatriz, ficou a marca.